e a Argentina tem em 2 semanas o segundo turno das eleições. Eu estava dando uma olhada nas pesquisas ali eleitorais que apontam que Massa está um pouquinho à frente de Milei em algumas pesquisas, em outras eles aparecem praticamente ou tecnicamente empatados. Quero entender de você, Gustavo Segré, o nosso argentino, o que você identifica nestas pesquisas? Elas são críveis e se aproximam do relato que você tem ali do país, também de Buenos Aires, ou tem muita água para rolar? Você sabe que você quer entender, eu também queria entender, Evandro, porque ninguém entende nada. Sabe, vou compartilhar com vocês uma confidência, pelo menos na Argentina, a gente brincava assim, não sei se no Brasil a Langani também teve essa situação. Tem uma matéria na carreira de economia que é para justificar por que muitos economistas não acertam o que prognosticam e não dá certo depois o que mencionam que vai acontecer. Os institutos de pesquisa é a mesma coisa. São questões que depois defendem porque teve ingerências de determinados fatores. O certo é que quando você analisa, por exemplo, tem uma pesquisadora que eu vi agora, Inteligência Analítica, o nome do diretor é Galmarini, é familiar da esposa do Sérgio Massa, um dos candidatos. E nessa pesquisa, o Milei está na frente. Então você vê que tem pesquisa de todos os tamanhos, de todos os resultados possíveis, mas a única pesquisa que vai valer é depois do escrutínio final, no dia 19 de novembro. Até lá, a curiosidade, Evandro, está em como um candidato, hoje ministro da Economia, com mais de 45% de pobreza, com 25 milhões de pessoas sobre 46 milhões de habitantes que recebem uma ajuda social, subsídios para tudo quanto é lado, inflação de 140%, ele está disputando a presidência da República. Isso mostra que o argentino gosta de sofrer mesmo, ou ninguém está entendendo nada de como funciona a mente humana. Bom, isso também expõe para mim, viu, Gustavo Segré, o que as pessoas pensam sobre Javier Milei, porque se diante de toda a situação que a Argentina está vivendo, com o ministro da Economia concorrendo à eleição e algumas pesquisas apontando que ele ainda estaria à frente depois disso, isso expõe algo também sobre o seu opositor, não é mesmo, Fábio Piperno? Sem dúvida nenhuma. A figura do Milei assusta uma parte da sociedade argentina. Agora, sobre as pesquisas, eu queria chamar a atenção para um último dado que eu vi aqui, um pouquinho antes da gente iniciar o programa, que é o levantamento, mais um, do Instituto Atlas Intel, que foi o único que no primeiro turno cravou o Sérgio Massa à frente. Nesse momento da pesquisa divulgada hoje, o Atlas Intel dá o Milei ligeiramente à frente por 52 a 41. E eles têm sido os que mais acertam, tanto aqui no Brasil quanto lá na Argentina. Cravaram o primeiro turno, como você mencionou. Aqui no Brasil também foi o resultado que mais se aproximou. Alan Gani. Eu tenho uma intuição que o Milei leva essa disputa. Agora, tem algo aí nos institutos de pesquisa que eles precisam melhorar. Eu não sei se com o advento aí das redes sociais mudou o jogo, a informação ficou muito mais rápida e eles não conseguem captar este movimento. Mas chama a atenção o erro consistente de alguns institutos de pesquisa, tanto aqui no Brasil quanto na Argentina, né? E na América Latina de uma maneira geral. Então, acho que precisa ter aí alguma melhora metodológica, como o Segré colocou. É lógico que previsão é sempre muito difícil, a gente brinca na nossa área de economia, que a gente tomou o lugar da mãe de Ná para tentar ganhar dinheiro, né? Mas, realmente, os modelos são muito difíceis, mas o que chama atenção é que depois das redes sociais, a margem de erro aumentou muito, entre a realidade e aquilo que a pesquisa previa. Agora, de qualquer modo, eu tenho essa intuição que o Milei acaba ganhando na Argentina. Tem um dado interessante também, viu, Luiz Felipe Dávila, que em uma das pesquisas ela aponta que dos eleitores que votaram em Patrícia Burrich no primeiro turno, 46% devem ir para Javier Milei e apenas 14% declararam a possibilidade de um voto em massa. Talvez isso ajude a garantir esse cenário que o Gani acabou de analisar. O que você pensa? Olha, eu quero lembrar uma frase de um grande economista, o Lord Keynes, que dizia que não há nada mais irracional do que agir racionalmente no mercado. No mercado eleitoral é mais ou menos igual.
principalmente numa época de enorme polarização política. E aí, Alan Gani, fica difícil qualquer metodologia no universo muito polarizado, porque o tal do voto que muda para um lado ou do outro, que é o swing vote, muda numa velocidade gigantesca por causa da polarização. É um descuido na declaração de alguém, um pequeno escândalo que se descobre na véspera da eleição e aquele voto vira rapidamente. Então, no mundo polarizado, fazer prognóstico é muito complicado. Agora, eu vejo duas coisas aqui. Primeiro, que esses eleitores de Patrícia Bullrich, está certo, mas o segredo, ele sempre nos lembrou aqui do grande MDB por trás de tudo isso aí, com a União Cívica Radical e outros partidos. Precisa saber como é que esse voto se migra ou não migra para o Milei. E, ao meu ver, esse é o voto do centrão argentino que vai definir a eleição, o eleitor do centrão argentino. E isso eu acho que nós vamos ter que olhar com muito cuidado nas próximas semanas, porque como nesse clima de nervosismo, qualquer coisa pode virar o voto para um lado ou para o outro. E o centrão trazendo instabilidade em todos os lados ou falta de previsibilidade. Agora 4h29 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco esperamos vocês. Gustavo Segré, agora tem uma questão interessante que a gente conversou no bastidor e que eu gostaria que você contasse à nossa audiência, que é o fato de Javier Milei tentar fiscalizar os votos aí na Argentina para entender se de fato há uma transparência na forma como eles estão sendo feitos? Exatamente, Evandro. Na Argentina foi utilizado nas PASO, nas primárias, a urna eletrônica. No primeiro turno não foi utilizada a urna eletrônica, foram aquelas boletas, né, que tem todos os candidatos, primeiro deputado, segundo deputado. Lá não é um uninominal, é diretamente numa lista lençol. Entra de acordo com a ordem que o próprio partido coloca. E naquele momento teve faltantes de essas boletas do partido do Milei, teve denúncias de fraudes em lugares que, por exemplo, o Milei não teve votos nenhum, o que chama muito a atenção. Então agora esse reforço da fiscalização inclui os fiscais que, juntos pela mudança, o partido da Bullrich está aportando como apoiadora a Milei, para que Milei possa ter fiscais em todo o território nacional. Chamou muito a atenção também um corte de luz, de energia, muito curioso, né? Porque sempre que tem eleições no TSE de qualquer país do mundo, corta energia. Parece uma destinação de má sorte, porque acontece muito frequentemente. E aconteceu na Argentina também, com um agregado. Quem controla o correio argentino, quem que faz o escrutínio final, é uma agrupação que é simpática com o filho da ex-presidente e atual vice-presidente Cristina Kirchner. Então a teoria da conspiração corre solta na Argentina, mas com esse agregado de fiscais, provavelmente esse risco de fraude possa ser pelo menos diminuído. Sim, acho difícil não ter teorias da conspiração em momentos eleitorais em países aqui onde há tamanha polarização. Agora, Alan Gani, a gente já viu fiscalizações de votos trazerem também algum tipo de conflito depois, quando as eleições são ganhas e quando principalmente o candidato que comanda esse tipo de fiscalização não sai à frente. Você acha que esse cenário pode se repetir também na Argentina? Pode sim, num clima de polarização, isso é muito comum, como você bem frisou, Evandro. O sistema eleitoral não basta ele ser honesto, ele também tem que parecer honesto. Então, acho que esse é o grande desafio no mundo de hoje e talvez uma saída para isso seria justamente aliar a tecnologia, não dá para desprezar a tecnologia, mas com algum tipo de comprovação física, justamente para acalmar os ânimos e não ter um tipo de contestação pós-eleição. Fábio Piperno, a gente sabe que no grupo de Sérgio Massa tem vários brasileiros que foram trabalhar nessa campanha. Você acha que eles vão ter que ralar bastante ou já estão nesse segundo turno diante de um cenário tão apertado? E o que isso significaria para o Brasil também? Uma vitória ou não de Massa e principalmente uma vitória de Javier Milei? Bom, eu acho que independentemente da nacionalidade desses assessores do Massa, todo mundo vai ter que trabalhar demais, porque é uma eleição bastante acirrada. Certamente, enfim, a diferença vai ser muito pequena. Agora, claramente, por conta aí de ligações com o governo brasileiro, uma vitória do Massa para o Brasil seria melhor. Eu acho que tanto o Milei quanto o governo brasileiro, eles agiram mal nesse período eleitoral. Porque nenhum país do mundo
pelo menos é a forma como eu penso, tem que palpitar em eleição do vizinho. Aqui na América do Sul, especialmente, é uma festa. Aliás, presidentes do Brasil costumam palpitar em eleições pelo mundo todo. Né? Bando de parpiteiro. Exatamente. Então, eu acho isso, do ponto de vista diplomático, ruim. Veja, eu até cito aqui o exemplo do Equador. Agora, recentemente, um presidente, um candidato de centro-direita ganhou a eleição. Na mesma noite, o presidente Lula mandou uma mensagem cumprimentando o vencedor. Perfeito. Agora, está errado, por exemplo, quando na eleição argentina ele vai falar, ou então alguém fala, é isso aí, estamos torcendo pro fulano. Aí é ruim. Aí o ciclano ganha e ferrou. Enfim, da mesma forma que o Milei age mal quando xinga o governo brasileiro, o presidente brasileiro, não vamos querer relações e tal. Não é assim que se procede. Até porque a Argentina é a terceira maior parceira comercial do Brasil e o Brasil agora voltou a ser o maior parceiro comercial argentino. Gustavo Segré, tem muito blá 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 e a parte comercial acaba ficando inclusive na tangente dessa discussão política, ou seja, independentemente de quem se ganha, as relações comerciais elas são importantes, relevantes e por isso essenciais. Fundamentais, diria Evandro. Fundamentais. A Argentina não vive sem comerciar com o Brasil. Não tem como. Não existe essa possibilidade. A dependência é muito grande. E vou tomar uma frase do ex-secretário da época do governo Lula, inclusive, de Comércio Exterior, Welber Barral, que ele falou, você sabe por que nós chamamos os argentinos de irmãos? Porque os amigos a gente escolhe. E isso tem a ver especificamente com a proximidade. Não tem como um viver sem o outro. Os governos e os presidentes deveriam entender que os privados são quem fazem negócios. O país não exporta, nem importa, salvo para algumas questões vinculadas com o funcionamento. Mas, em geral, não tem o país um CNPJ. São as empresas privadas que exportam e importam. O que o governo deve fazer é não atrapalhar esse circuito comercial. E aí concordo com o Piperno. Os presidentes deveriam se abster de fazer comentários, porque, independente de quem ganhe, são locatários de poder por 4 anos. O país vai continuar mesmo eles não estando na presidência. Você também tem muito esse ponto de vista, né, Gani? Vejo mais de uma vez. Exatamente. A realidade se impõe, o pragmatismo acaba se impondo e não tem como. O Brasil, ideologicamente, se ele concorda ou não com a China, o governo Bolsonaro, por exemplo, ideologicamente contrário à China, mas tem que fazer negócio, não dá para desprezar o maior parceiro comercial disparado do Brasil. Então, ao mesmo tempo, você vai ter que fazer negócio com a China, que é o primeiro parceiro comercial, depois com os Estados Unidos, em segundo lugar, e depois com a Argentina. Eu concordo absolutamente com o que o Piperno trouxe aqui, eu só queria discordar de um ponto. Claro, né? Não, mas se você não fizesse isso, eu acharia. Não seria eu. Já ia botar a mão na tua testa e ver se você estava com febre. E é exatamente por conta dessa relevância do comércio entre Brasil e Argentina, o terceiro maior parceiro comercial, que mesmo que o Milei ganhe, isso não vai mudar. Não acho que o Massa seria melhor para o Brasil. Acho que isso não interfere nas relações comerciais. Pelo contrário, eu acho que o Milei, por não ser ideológico e ser um liberal, pró-negócio, pró-mercado, eu acho que isso pode até favorecer o Brasil, a relação, porque ela vai se dar no campo estritamente comercial e econômico e não ideológico, Piperno. Há algumas questões, por exemplo, em relação aos blocos comerciais. O Sérgio Massa pensa diferente do Milei em relação a Mercosul, em relação a BRICS, até mesmo em relação ao acordo União Europeia-Mercosul. Dávila, quer acrescentar algo? Você concorda com o Gani? Olha, eu queria concordar com o Gani, concordar com uma parte do Piperno e discordar de outra. Que a ponto é o seguinte, concordo com o que o Piperno disse, que essas relações de Estado, elas não podem ser de torcida de futebol a favor de um ou de outro. Tem que respeitar quem venceu, porque é com essa pessoa que você vai ter que conviver nos próximos 4 anos. Agora, a história da vitória do Sérgio Massa não é melhor para o Brasil, é melhor para o governo do PT. Mas isso não significa melhor para o Brasil. E aí é o meu ponto de discórdia. Por quê? Porque esses governos peronistas, aliados aos governos petistas, vêm retardando exatamente os acordos comerciais que nós precisamos aprovar com países como o caso da Comunidade Europeia. Avançou muito na época do governo Temer, depois, evidentemente, recuou. E esse é um ponto importante.
talvez aí sim a eleição de Milei vai dar um choque nessa relação e vai fazer assim, ou vai ou racha, ou a gente vai, aprova esse acordo de livre comércio, ou a Argentina ameaça de cair fora. Eu acho que nós precisamos criar esse desconforto para fazer andar essas negociações. É inacreditável, nós já gastamos mais de 2 décadas com esse acordo que não sai do papel. E essa aliança do peronismo com a esquerda no Brasil acaba, de certa forma, retardando, porque essa turma não gosta de abertura comercial. Eles temem a abertura comercial. Então é importante criar um fator, vamos dizer, de discórdia, justamente para fazer o Brasil ir à mesa e negociar para valer um acordo de abertura comercial. Se nós não abrirmos a economia, tanto o Brasil como a Argentina, nós vamos continuar sendo um país subdesenvolvido. Nenhum país enriqueceu longe da economia global. Esse é um ponto sensível para os dois países. E talvez uma dose de desconforto será fundamental para fazer avançar o acordo. Quem estava um pouco desconfortável aqui com o teu comentário era o Piperno. Quer arrematar algo, Piperno? Claro, porque a Argentina, nesse período, teve governos à direita, Macri, por exemplo. O Brasil teve Temer, Bolsonaro. Um governo em 20 anos, em 30 anos. Então, mas já... 40 anos teve um. Não, mas não adianta. Não, 40 anos um não. 40 anos um não. 20 anos talvez. 40 anos, aí nós vamos... Sim. Teve Menem, teve Fernando de la Rua, teve um monte de tranqueira aí. Ué. Por isso. Falou tranqueira, Segré levantou a mão. Fala, Segré. Bom, desculpa, vocês estão falando do meu cantinho, não? Bate a bola aqui no peito e manda ver, Segré. Começou com o centro-esquerda, Alfonsín, da social-democracia, enfim. Depois vindo Menem, aí aumentou o período, porque era um período só, foi feito para 2 períodos, que era um peronista liberal. Raro, estranho, mas foi um peronista liberal, porque ele apontou a privatizações, enfim. Aí vem de la Rua, que não completou nem 2 anos, foi um desastre absurdo, também da União Cívica Radical. E depois vem um peronismo, kirchnerismo, populismo de esquerda, até que vem o Macri, que aparece muito parecido com Bolsonaro pelos casos de corrupção do governo anterior. O peronismo na Argentina não deixou o Macri trabalhar. Inclusive, eles tinham maioria no Senado, não passava nenhuma reforma. Aí voltou de novo agora o Alberto Fernandes, outro desastre. E o curioso, se retira a Cristina Fernandes, mas ela fica nos bastidores. Sabe aquele aparelho que mexe as marionetas? Sim. Essa é a Cristina Fernandes. Mexeu no seu pós-eleitoral Alberto Fernandes sem sucesso e vai fazer exatamente o mesmo com Massa, salvo que o Massa traicione a Cristina Fernandes. Entre políticos nós sempre falamos, a dúvida não é se alguém vai te trair, senão quando vai te trair. E o Massa vai trabalhar nessa linha se ganhar, e eu espero de todo o coração que não. O problema é que o Milei também, como muito bem falou o Piperno, assusta, porque ele fala sobre mercado livre de órgãos humanos, fechar o Banco Central, dolarizar a economia, que não tem dólares, então como você dolariza $100, isso pode impactar. Mas, finalmente, Evandro, a maioria das pessoas que continuam apoiando o peronismo, curiosamente, são pessoas que dependem do Estado e com uma educação baixa, o que prova que o PVI do populismo de esquerda continua sendo pobres, ignorantes e burros. Quer arrematar algo, Piperno? Argentina, a gente já falou várias vezes aqui, a Argentina tem peronismo de direita e peronismo de esquerda. É muito difícil definir o peronismo, enfim, veja... Qual é o peronismo de direita, Piperno? Exatamente, teve o Menem. Primeira coisa, se eu for voltar no tempo, eu vou falar de Lope Vega, Associação de Comunistas Argentina, peronista. Nossa, no mesmo momento em que tinha montoneiros, à esquerda. Esse era fascismo puro. Então, exatamente, tínhamos o peronismo fascista de extrema-direita e o peronismo guerrilheiro de esquerda. Fascismo é de esquerda. Mas migrou. Fascismo é de esquerda. Fascismo é de esquerda. Fascismo é de esquerda. Fascismo não defende liberdade.
lado. Olha, não, é uma vergonha não é. Hayek, prêmio Nobel, diz fascismo é de esquerda. Eu não discuto. Não, ele diz fascismo é de esquerda. Hayek, prêmio Nobel. O Brasil passa vergonha quando discute Caminho da isso. servidão. Quando discute isso. É uma vergonha. Não. Aliás, não é, não. o Brasil é ridicularizado por alemães. Não, senhor. Hayek, prêmio Nobel. Prêmio Nobel defende isso. Não vou discutir isso. Chama miopia intelectual. O partido nazista se chamava Nacional Socialista. Isso. Você esqueceu? Não. Bom. Nome. Bom, vamos... Não. Eu vou arrematar essa discussão. Você viu que é assim, né? Tá todo mundo falando baixinho. De repente vem um negócio, cai uma bomba aqui, de repente todo mundo começa a gritar e assim vai. Se a gente levar essa discussão para a Alemanha, por exemplo... Não, vamos fazer um dia um programa só disso. Eu e você aqui discutindo. Vai fazer a gente passar vergonha. Não é não. Então, alemão o fascismo tem livre mercado, o fascismo tem respeito a liberdades individuais. Imagina, Piperno, pelo amor de Deus. Fascismo é de extrema direita e ponto. Isso é um rótulo apenas. Não é um rótulo. A gente vai voltar para a Argentina depois, né? Saímos, viajamos e agora a gente volta. Vou arrematar rapidamente com vocês, porque eu vou retomar o assunto aqui da guerra. Só Luiz Felipe Dávila, fiquei curioso para saber o que tem escrito nesses papéis aí atrás de você. Todos estamos curiosos, todos, pois é, até a audiência. São poemas, literaturas portuguesas, brasileiras. É uma parede que eu fiz aqui na minha casa, com todos os poemas de Fernando Pessoa, uma parede inteira dedicada a Fernando Pessoa. Então no final deste programa você separa um trecho aí, por favor, e conte um para nós, vai ser um prazer.